Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Eu falo sobre restauração pessoal. Há um tempo atrás eu passei pela dor de uma separação, eu tive que me reerguer em Cristo Jesus, eu tive que aprender a me comunicar com o Senhor, eu tive que aprender a fazer com que a minha oração fosse uma oração verdadeira. Eu tive que aprender tantas coisas, porque a dor que eu passei naquele momento, para quem passa, ou para quem está passando, ou quem já passou, sabe do que eu estou falando, porque essa dor é uma dor que dilacera o nosso coração, rasga a nossa alma. E assim eu fui criando vídeos sobre a orientação do Espírito Santo, como que faz para poder sair desse deserto, porque eu passei praticamente um ano numa luta, numa peleja, num sufoco terrível, querendo restaurar uma coisa que estava toda quebrada. Eu não queria renunciar a algumas práticas antigas que eu fiz antes do meu casamento. Eu não queria entender que a culpa era minha também, né? Porque no primeiro momento eu coloquei a culpa toda na pessoa que saiu, eu quis transferir toda a culpa para essa pessoa, e depois que eu vi que nós dois tínhamos culpa, que eu precisava rever as minhas ações diante de Deus, finalmente eu consegui me curar. E isso demorou um pouquinho, eu acho que demorou um ano mais ou menos, assim, no meu entendimento, eu acho que demorou um pouquinho, porque deveria ter sido muito mais rápido. Mas enquanto o meu ego estava falando mais alto do que eu, aquilo ali praticamente era impossível de acontecer. E hoje eu estou aqui no meu canal para falar para você algumas coisas sobre o que eu fiz antes, durante e depois, até chegar o fim do relacionamento, e o que eu fiz depois para poder me restaurar em Cristo Jesus, porque Ele foi o que me salvou, que estendeu a mão para mim, o que ficou comigo 24 horas. Eu tive sim uma rede de apoio pequena, mas eu tive, e eu mergulhei na minha cura, e hoje eu estou aqui para falar para você um pouco daquilo que aconteceu comigo. Hoje eu quero falar para você o porquê que uma traição dói tanto, né? Muitas vezes nós não entendemos, porque é uma dor que parece que está arrancando o nosso coração do peito. Eu sempre trago palavras da Bíblia, sempre trago comparações de alguma coisa que eu me lembrei, de alguma coisa que Deus falou comigo, e eu peço orientação ao Espírito Santo para me falar aquilo que eu preciso falar para você hoje. E através daquilo que Ele me direciona, eu falo para você como você pode fazer para sair desse lugar mais rápido. Hoje de manhã eu acordei com uma música na minha mente, uma música do Fernandinho. Eu até anotei essa música é muito antiga, eu anotei o nome dela para você, depois você ouve essa música, que essa música tem uma letra lindíssima, que se chama O Meu Deus é Soberano, né? Que o enredo da música fala sobre muitas coisas lindas, né? Que o autor viveu na presença de Deus, mas uma frase que me chamou a atenção foi quando ele fala: se o meu coração parar de bater, ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. Quando meu marido saiu de casa, eu praticamente morri espiritualmente falando, eu não tinha mais forças para ter contato com Deus, as minhas orações já estavam sendo frias e mecânicas, né? Eu não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Então, quando meu marido saiu de casa, parecia que eu estava morta, não fisicamente, né? Quase que fisicamente, mas parecia que eu estava morta, porque eu não tinha prazer de viver, eu não tinha prazer de fazer absolutamente nada. Eu queria me enfiar dentro do meu quarto e ficar ali 24 horas, não tinha fome, na verdade eu queria definhar até morrer. E automaticamente eu fui buscar o que estava acontecendo comigo, não só na parte espiritual, porque eu quase não falo dessa parte espiritual aqui, mas eu vou falar em alguns momentos para você, porque eu vivi experiências tremendas, experiências magníficas diante de Deus, com Deus, e eu quero que você participe dessa parte também da minha vida, essa parte espiritual, que eu tenho certeza que você também deve ter vivido ou está vivendo. Mas eu também passei muitas coisas emocionais, passei muitas situações nas quais eu tive que vencer, e eu praticamente, quando eu escutei esse louvor na verdade está na minha mente de ontem para hoje. Eu acordei hoje de manhã, eu fui ouvir esse louvor, prestei atenção na letra dessa música e vi, né, que ali o sopro de Deus, ele trouxe vida, né, de novo para o homem, né, como se fosse isso que a música estivesse falando, né, porque se eu não me engano, a história dessa música é de uma pessoa que estava internada, que tinha parado o coração dela por alguns momentos e ela reviveu, né? Alguém fez alguma oração, alguma coisa assim. Tem esse vídeo na internet, ele é um louvor que tem ao vivo também, então nesse ao vivo eu acho que aí é que fala sobre a experiência de fato dessa música, né? Mas enfim,
eu estava assim, morta espiritualmente, morta nas minhas emoções, eu não queria fazer nada, praticamente eu morri, né, ali naquele momento, e essa música me fez lembrar esse momento que eu estava, e hoje eu quero compartilhar com você sobre essa questão da traição. Por que uma traição dói tanto? Né? Eu anotei aqui para eu não esquecer. Mas por que uma traição dói tanto? Quando nós somos uma única carne, primeiro, né, que o casamento, ele é espiritual. Querendo você acreditar ou não, o casamento é espiritual, né? Lá no início, né, na construção, na construção do mundo, né, quando Deus está construindo o mundo, está criando, né, criando o mundo, lá no iniciozinho ele já fala, né, que nós, no caso o homem e a mulher, né, o marido e a mulher, eles serão uma única carne. Então quando você passa por uma traição, aquela carne ali, o seu coração parece que está arrancando de você, parece que realmente está partindo no meio. E assim, a sangue frio, sem anestesia, sem nada. Então assim, no mundo espiritual é praticamente isso que acontece. Então quando há essa quebra de aliança, quando há esse pacto de sangue com outra pessoa, a pessoa que ficou, no caso a esposa, ou às vezes o marido que ficou em casa, que foi traído ou foi traída, né? A sensação, emocionalmente falando, espiritualmente também, parece que realmente está passando uma faca no seu meio, assim, está arrancando, dividindo você da outra pessoa e está arrancando seus órgãos, tudo assim, a sangue frio mesmo. Então, assim, essa dor, que é simbolicamente uma dor física, acontece nas nossas emoções. Então, é uma dor assim que a gente não tem como explicar. Aparentemente a gente está bem, né? Bem aparentemente mesmo, porque as pessoas percebem que nós não estamos bem. O nosso semblante não fica bem. Quando a nossa alma não está bem, o nosso semblante não fica bem. Mas a sensação que nós temos é essa, que nós estamos sendo rasgados ao meio. E ali vem tudo, né, junto, a humilhação, a vergonha, tudo que você possa imaginar, que naturalmente você que me assiste e me acompanha, passou também por isso, ou está passando. Eu volto a dizer, eu fiquei um ano nessa dor terrível que não passava, e eu chorava, eu pedia a Deus, eu clamava ao Senhor para conseguir perdoar o meu esposo, conseguir me perdoar, conseguir perdoar outras pessoas também. E quanto mais eu pedia, nada acontecia, e eu estava agoniada já. Eu pedia a Deus até para me levar, porque eu não conseguia que aquela dor sanasse dentro de mim. Outro ponto que eu quero trazer para você aqui também: a traição, ela fere o coração de Deus. Então, se o Espírito Santo habita dentro de nós, automaticamente, quando nós somos traídas, né, traídos, e a pessoa nos trai também, isso causa um ferimento, né, simbolicamente falando, né, porque Deus, ele não tem esse tipo de emoção, de sentimentos, né. A Bíblia menciona que Deus, ele tem ciúme da gente, mas isso tudo é de forma metaforicamente falando, né. Mas isso fere o coração de Deus, porque Deus, a família é um projeto de Deus. A família, ela nasceu no coração de Deus. Por isso que Satanás, ele fica intentando o tempo todo contra a família. Ele vem atacando o homem, depois ataca a mulher, ou vice-versa. Ele ataca, os dois ele ataca, até chegar nos filhos. Porque ele sabe que quando alcança os filhos, ele já alcançou a próxima geração. Então, por isso que uma traição, ela dói tanto, porque não acontece só com a gente que passa. Quem tem filho sabe o que eu estou falando, os filhos passam por essas coisas todas, os filhos sofrem com a gente. Até coloquei aqui, escrevi aqui, para poder fazer um vídeo para vocês sobre essa questão que tem a ver um pouco com o que eu estou falando. Não estou fugindo do assunto, não. Eu até anotei aqui, mas depois eu vou falar mais sobre esse assunto. Quando meu marido saiu de casa, eu explicitamente, vamos dizer assim, eu queria que meus filhos tivessem ódio dele. O tempo todo eu estava tentando minar a imagem dele diante dos meus filhos. O tempo todo eu estava tentando fazer com que os meus filhos vissem que ele foi errado, que ele estava lá curtindo, usufruindo a vida dele, enquanto eu estava aqui sofrendo, com todas as responsabilidades, com todas as contas para pagar, com toda a despesa, com todos os elementos, né, com toda a confusão formada, né, por nós dois, a confusão formada que nós dois formamos e que ficou sobre as minhas costas. Então eu queria praticamente infernizar a vida dele, não falando com ele, mas através dos meus filhos, né? Queria que os meus filhos não tivessem contato com ele. Eu queria que os meus filhos vissem como eu era coitadinha, como ele tinha sido um safado, vamos dizer assim, um sem vergonha. Então eu queria minar a mente dos meus filhos em relação a ele.
E depois eu fui entendendo que aquilo ali estava sendo prejudicial, não só para a imagem do meu esposo diante dos meus filhos, porque independente de qualquer coisa ele é pai. Então assim, a gente vai amadurecendo ou não, né? Eu preferi amadurecer, eu preferi me curar em Cristo, porque tem gente que ainda sangra até hoje. Tem gente que infelizmente ainda faz esse tipo de coisa. E depois eu tentei reverter e hoje, né, que tem 3 anos que ele saiu, meu casamento não foi restaurado, mas eu entendi que Deus queria fazer restauração em mim, e independente do que eu levanto aqui, gente, a bandeira da restauração pessoal. O que Deus vai fazer da sua vida, o que Ele quer para você, é exclusivamente pessoal. Às vezes você quer ficar sozinha, até falei sobre isso, não estou fugindo do assunto não, já vou voltar. Às vezes você quer ficar sozinha, às vezes você quer casar de novo, às vezes você já está no segundo casamento. Eu entendo que Deus ele pode restaurar um casamento se Ele quiser, e a pessoa também, né? Vamos dizer assim, mas a vontade de Deus é soberana. Eu entendo isso, a vontade de Deus é soberana. Eu sou a favor da restauração de casamento. Eu creio na restauração de um casamento, assim como eu creio que Deus ele pode fazer com a autoridade e a soberania dele, ele pode fazer o que ele quiser, o que ele quiser. Eu não estou aqui para trazer um jugo para você, de fazer você tem que lutar pela restauração do seu casamento. Não, você tem que ficar sozinha porque o homem não presta, porque o homem é safado. Não, você tem que casar de novo porque você é bonita, você é maravilhosa, você não pode ficar sozinha, porque ele errou, você não pode ficar sozinha por causa de um erro dele, ele optou a sair de casa. Não, eu não quero trazer essa responsabilidade para você, esse jugo. Eu quero trazer para você que você pode sim ser restaurado, independente do que você escolher, independente daquilo que Deus falou para você, porque quando a gente obedece ao Senhor, quando Deus fala para a gente já não vive mais a gente, é Deus que vive em nós. Então a palavra dele tem que ser lei na nossa vida, e nós temos que obedecer ele mesmo que contra a nossa própria vontade. Então volto a dizer, eu não sou contra a restauração de casamento, eu creio naquilo que o Senhor falou para minha vida e para a sua vida também. O que ele falou para minha vida foi uma coisa, e o que eu trago aqui para você, com base naquilo que Deus fez com que eu trouxesse para você, é a restauração pessoal, aquilo que você tem que fazer de imediato. Você tem que sair desse lugar de escuridão, desse lugar de deserto, desse lugar de derrota. Você não tem que ficar esperando o seu marido ou sua esposa voltar para você restaurar a sua vida, para você se levantar desse lugar e falar assim: mas a minha vida só vai ser feliz de novo, eu vou ser feliz de novo, vou ser completo ou completa quando o meu marido voltar. E se ele não voltar? E se isso demorar 20 anos? E se demorar 15? Né? Como tem muitas pessoas que estão aí esperando há 10, 20, 30 anos, eu acho, né, que conseguem ficar nessa espera. Mas enquanto isso, você vai fazer o que da sua vida? Então essa é a proposta que eu trago para você se restaurar, você se levantar, independente do que venha acontecer com a sua vida depois. Vamos continuar? O próximo tópico que eu trouxe aqui para vocês sobre por que uma traição dói tanto. Porque ela morre, né? Eu já falei para vocês que ela morre espiritualmente. Então, quando nós estamos mortos espiritualmente, nós ficamos vulneráveis àquilo que Satanás tá tentando fazer conosco, né? Nós somos atacados e atacadas o tempo todo. A nossa mente, ela não tem aquela blindagem espiritual. Então, não só a dor física, né? Porque eu já falei para vocês em vídeos atrás que quando eu estava no auge da minha dor, foi quando justamente eu vi a foto dele com a OM, né? A outra mulher, para quem não sabe o que é a OM, é a outra mulher nesse mundo de restauração aí, né? Tem umas siglas aí que as pessoas falam que a outra mulher é a OM. Então, quando eu vi a foto dele com a mulher lá no WhatsApp, nossa, aquilo ali me matou, aquilo ali foi o fim. Eu naquele dia foi o auge da minha dor, eu chorei tanto, porque a gente não tinha foto nós dois no WhatsApp. A foto que ele tinha era uma foto lá, que ele colocava um símbolo, eu tinha minha foto, às vezes trocava, mas nunca a gente ficou nós dois juntos tendo uma foto. Inclusive, até uma vez eu vou falar aqui isso a primeira vez, né? Que eu tenho que falar, porque Deus ele pede para que eu fale algumas coisas e às vezes eu quero relutar em falar, mas eu vou falar. Sobre aquela questão da gente ficar vendo rede social, aquelas coisas todas. Uma vez eu tinha um computador que era um computador
que eu usava do meu filho, ali a gente acessava os nossos e-mails, todo mundo acessava os e-mails ali. E esse computador nem é mais ele, aqui é um outro, eu comprei um outro para mim, porque o outro já se foi, mas tinha o e-mail dele salvo ali e eu caí na besteira de ver alguma coisa, porque eu imaginava que ele nunca ia colocar nada em e-mail, porque nós sempre conversávamos pelo WhatsApp, né? Mas calhei de ver um e-mail que ele estava confirmando sobre um show que ele ia de pagode lá com a OM e tipo assim, gente, olha, naquele dia eu quase morri. Eu estava passando uma necessidade terrível, eu estava numa dor terrível, eu estava sofrendo, eu estava assim, em frangalhos, quebrada. E lá no bendito do e-mail, ele confirmando com ela, chamando ela de meu amor, né? E aquilo ali me arrasou, naturalmente, porque eu não sou de ferro, né? E também foi a última vez, eu fiquei tentada a olhar de novo para ver se tinha outras mensagens, mas assim, uma coisa que eu achei bem legal assim de mim, que não foi de mim, gente, foi tudo do Espírito Santo, foi tudo de Deus, não foi de mim, foi Deus que falou, Roberta, agora eu vou te curar. Deus ele não permitiu que eu ficasse verificando rede social, que eu ficasse vendo e-mail, que eu ficasse bisbilhotando coisas no iniciozinho, gente, é terrível. A gente tem essa vontade, essa curiosidade, a gente quer infernizar a vida da pessoa. Eu não quis, na verdade, eu não quis infernizar no começo, eu quis fazer justiça, porque algumas coisas ele deixou para trás, ele deixou algumas pendências financeiras, muitas pendências financeiras. Ele deixou muitas coisas para eu resolver sozinha, não quis saber de nada, ele não quis absolutamente, virou as costas, vamos dizer assim, né? Então eu quis me vingar de forma justa, vamos dizer assim, né? Judicialmente falando, mas até isso eu deixei para lá, porque eu vi que aquilo ali estava me ferindo muito. Eu já estava muito ferida pela dor da traição em si, porque a traição em si, ela não vem só da traição, né? Ela vem de um antes, durante e depois. Ela vem antes da gente começar a lembrar. Ah, então naquele dia que ele fez isso é porque ele estava falando com ela. Ah, então porque ele estava frio naquela vez, porque ele não quis ter relação naquela vez. Então a gente já começa a juntar os pontos, né? E no momento também que ele sai e depois ainda é pior. Então eu comecei a querer me poupar de muitas coisas. Eu entendi que eu precisava olhar para mim, porque o que estava acontecendo? Eu estava mais preocupada com o que ele tinha feito, com o que ele estava fazendo e com o que ele ia fazer, do que tratar de mim, cuidar de mim e os meus filhos que ficaram, porque todos nós, eu, meus filhos, ficamos atordoados, e nesse inteirinho, eu já falei para vocês, que nasceu a minha neta, então eu estava mais preocupada com que, vamos dizer assim, 90% com ele, e zero, nem 90%, eu estava preocupada 100% com ele e 0% comigo. Então ficou muitas coisas para eu resolver, de tudo que vocês possam imaginar, finanças, a minha própria vida espiritual. Então eu entendi que eu não precisava mais sofrer por conta dessas coisas que estavam acontecendo. Então eu resolvi me poupar, me blindar, e eu resolvi realmente olhar para mim. E isso não foi também da noite pro dia não, tá? Porque às vezes quando acontecia alguma coisa dele, por acaso, por exemplo, quando ele veio a primeira vez na casa da minha sogra, que ele trouxe né, a OM, e ainda veio com a filha ainda de quebra, ainda veio com a enteada ainda dele, que eu nem sei se é dele. Mas enfim, esse dia, assim, foi para tudo na minha vida. Eu falei, meu Deus, eu não quero nem sair de casa, que eu não quero nem ver. Esse dia eu fiquei orando o dia todo para eu poder não pegar uma faca e ir lá esfaquear os dois. Eu falei assim, Jesus, só o Senhor mesmo na minha vida, só o Senhor mesmo na vida da gente que quer se reerguer, né? E a gente não tem o que fazer, né? Por isso que, infelizmente, né, existem muitas pessoas que chegam ao finalmente, as pessoas que ela acabam matando outras pessoas, né? Porque elas não dão espaço para Deus trabalhar, elas não dão espaço, elas não conseguem entender que elas são filhas e filhos amados do Senhor e elas precisam cuidar delas. Então, quando eu entendi que, independente de qualquer coisa, porque uma relação, quando termina, essa dor que a gente sofre quando acontece, não é só da pessoa que partiu, nós também contribuímos para que aquilo acontecesse. O meu caso, eu fiz muitas coisas antes de me casar, eu fiquei com homens casados. Eu né, contei para vocês em vídeos atrás, depois vocês veem aí.
Eu aprontei muito, 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 muito. Eu fiquei com muitos homens casados. Muitos falavam que já não tinha mais nada com a esposa, aquela conversinha de sempre, né? Muitos falavam assim, já estou me separando, mas eu sabia que não estava, entendeu? Então, assim, eu paguei, vamos dizer que eu paguei pelos meus pecados nessa dor que eu sofri da traição, porque Deus me fez entender que eu precisava corrigir a minha rota, que eu precisava transformar a minha mente, como diz lá em Romanos 12:2, que nós temos que entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas antes que isso aconteça na nossa vida, a gente tem que rever os nossos conceitos, nós temos que mudar de rota. Então eu tive que passar por essa dor toda da traição, do antes, durante e depois, para poder chegar aqui hoje para você e falar de coração aberto, que não é isso que você está passando agora. Essa dor ela vai passar. A pessoa quando ela trai, ele também tem os problemas dele, não só eu tive meus problemas na infância, na minha adolescência, mas ele também tem. Deus ele foi trazendo isso tudo à minha memória, que as pessoas elas não traem as outras, elas se traem, porque quando elas fazem isso, elas estão quebrando uma aliança com o Senhor, e isso eu entendi que a aliança que eu quebrei com o Senhor foi tempos atrás, não foi só dentro do meu casamento, porque eu também traí meu esposo. Eu falo para vocês que eu não fiquei fisicamente, né, tendo relação sexual com ninguém, mas eu traí, porque eu me relacionei com outros homens, eu namorei outros homens, eu fiz algumas coisinhas aí que eu também não sou santa não, tá? Então, essa dor da traição, ela não é só por conta da pessoa que saiu, é porque nós quebramos uma aliança com Deus antes do nosso relacionamento, nós quebramos uma aliança com Deus estando casadas, porque a minha vida com meu esposo no início foram flores, mas depois foi uma desgraceira total. A gente vivia brigando, vivia discutindo, a gente tinha momentos bons. Nós tivemos momentos maravilhosos, nossos filhos nasceram, tivemos muitos momentos bons e a gente se entendia. Para ficar 28 anos também, a gente teve que se entender. Mas houve muitas traições, muitas quebras de aliança com Deus. Então por isso que a traição ela dói tanto. Porque não é só isso aí que você está passando agora que está te fazendo sofrer. São as coisas que você fez antes até você chegar no seu casamento. Então, vamos embora parar com isso, sair desse deixa eu ver ali. Vamos sair dessa dor, vamos sair. Meu filho está chegando, daqui a pouco ele vai passar aqui. Vamos sair dessa dor, vamos sair desse lugar de derrota, desse lugar de vítima, desse lugar de autocomiseração, falar com as pessoas assim, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Vamos parar de falar, vamos parar de ter essa fala. Vamos falar para as pessoas que tá tudo bem, mas que esteja realmente tudo bem, porque eu falava que estava tudo bem, mas não estava, nem antes, nem durante, nem depois. E hoje eu falo, tá tudo bem, tá tudo lindo e maravilhoso, porque todos os dias eu entrego a minha vida para o Senhor, todos os dias eu falo para Ele ter o domínio das minhas emoções, para Ele entrar na minha mente, no meu coração, para que eu possa servi-lo com toda a pureza do meu coração, com toda a autoridade, estando ciente das minhas fraquezas, das minhas falhas, tendo ciência de que eu sou pecadora, vou pecar todos os dias, não só em palavras, mas em ações também, em comportamentos. E eu tenho essa ciência, né, de que Deus ele pode fazer isso como Ele tem feito. Pode passar, Pedro. Então, isso que eu quero trazer para você hoje. Eu quero trazer para você que você tem que mergulhar na palavra de Deus, saber que essa dor que você está sentindo é uma dor passageira, e ela tem que ser passageira, ela não pode durar muito tempo, porque se durar muito tempo, você vai ter que começar a fazer algumas práticas, alguns tratamentos psicológicos, porque isso já vai ser crônico na sua vida. Eu vou deixar para você aqui no final desse vídeo um e-book que eu fiz, que ele é um e-bookzinho rapidinho para você ler, são os primeiros socorros de quando você entra no deserto, o que você tem que fazer de imediato para a sua restauração de casamento não, sua restauração pessoal, para você sair desse buraco, para você sair desse deserto, para você sair desse lugar onde está te causando totalmente essa dor que você está aí, que eu entendo, eu já estive aí nesse lugar, e hoje você me vê assim sorridente, falante, eufórica, agradecendo a Deus pelo dia, maravilhosa e tudo, mas eu passei por isso aí, sobrevivi e estou aqui para poder contar para você. Então eu vou deixar o link aqui para você adquirir esse livro, porque ele é um passo a passo rápido, um SOS. Depois você vai fazendo outras coisas, mas não se esqueça, eu sempre falo para você, a Bíblia, ela tem que ser o seu livro de cabeceira, tem que ser o livro que você medite e bota em prática todos os dias. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.